Vamos, gente. Então, primeiro ponto importante. Isso aqui é importante para todas as bancas organizadoras. Sempre que você encontrar o verbo haver na sua frase, você vai tentar substituir o verbo haver pelo verbo existir. Havia muitas folhas na impressora. Eu quero dizer que existiam muitas folhas na impressora. Quando o verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir, o verbo haver, ele é um verbo impessoal, ele forma uma oração que nós chamamos de oração sem sujeito, e esse verbo, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. O verbo haver, no sentido de existir, só pode ser utilizado na terceira pessoa do singular. Por isso nós usamos exatamente isso, ó. Havia, né? Havia muitas folhas na impressora. Agora, sempre que você encontrar escrito o verbo existir, o verbo existir, ele sempre vai trazer um sujeito. E esse verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito dele. O haver, ele é empregado no singular, por isso essa frase está certa. O existir, ele precisa concordar com o sujeito dele. Então, o que eu preciso aqui? Ó? Existiam muitas folhas na impressora. O que existia? Muitas folhas. Esse elemento muitas folhas é o nosso sujeito. Se o sujeito está no plural, o nosso verbo vai ficar no plural. Eu vou dizer muitas folhas existiam. Tudo bem? Então o verbo haver, ele é empregado no singular, mas o verbo existir, ele precisa concordar. Legal, galera? Dá aquele feedback para mim, se tá tudo certo. Deixe-me só achar aqui. Um segundinho. Bora. Bem, agora, gente, essa frase, então, é uma frase o quê? É uma frase certa. Agora, na última. Tinham muitas folhas na impressora. Gente, sempre que você encontrar o verbo ter, você vai visualizar se esse verbo ter pode ser substituído pelo verbo haver e pelo verbo existir. Não vale um só, tá? Você vai tentar substituir o verbo ter pelo verbo haver e pelo verbo existir. Quando eu digo tinham muitas folhas na impressora, eu quero dizer que havia muitas folhas na impressora, eu quero dizer que existiam muitas folhas na impressora. E quando o verbo ter está no sentido de haver e existir, ele traz uma construção coloquial, ou seja, uma construção gramaticalmente errada. Muito cuidado, porque aqui ó, não tem a ver com deixar o verbo no singular ou deixar o verbo no plural. Não vai fazer diferença. As duas construções, elas são construções erradas, porque você não pode usar o verbo ter no sentido de haver e existir. O que você precisa fazer? Substituir. Você vai colocar ou o verbo haver ou o verbo existir. Então, não empregue o verbo ter no sentido de haver e existir. Ah, se o verbo ter trouxer outro sentido, eu tenho uma bicicleta, eu possuo uma bicicleta, aí não há problema. Não pode usar é o verbo ter no sentido de haver e existir. E nós precisamos desse raciocínio para essa nossa primeira questão. A banca trouxe o seguinte: há diversas ações inovadoras acontecendo. Gente, perceba que nós encontramos aqui, ó, exatamente o verbo que? O verbo haver. E, gente, esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Há diversas ações. Eu vou usar existem diversas ações. Quando o haver está no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Mas se eu escrevo o verbo existir, eu passo a concordar. Eu passo a dizer diversas ações existem. Quando eu escrevo o verbo existir, a concordância tem que ser feita. Beleza, galera? Então aqui, ó, você não pode utilizar a forma tem, não
Porque observe que aqui, ó, o contexto é esse. Há diversas ações. Eu quero dizer que existem diversas ações. Se eu colocar tem diversas ações ou tem diversas ações, essa estrutura fica errada, porque você não pode empregar o verbo ter no sentido de haver e existir. Beleza? E se você emprega o verbo existir, você passa a concordar. Diversas ações existem. A concordância tem que ser feita, não pode deixar o verbo no singular. E se você colocar o verbo ocorrer também concorda. Eu vou dizer diversas ações, o que? Ocorrem. Ele também concorda. Beleza, galera? Então, a única resposta correta foi a que nós encontramos na nossa letra o quê? Na nossa letra E. Agora, a Zuleika falou, Grazi, eu tô com dificuldade no acesso. Não sei qual é a sua dificuldade, mas eu acredito que seja essa. É só você entrar no site grazielacabral.com.br, você tem a área de login. Aí você vai fazer o seu login usando o seu e-mail e a sua senha de cadastro, tá bom? Mas se ainda assim tiver com alguma dificuldade, entre em contato com o nosso suporte que ela ajuda você, tá bom? Bora, galera! O que que nós temos aqui? Gente, isso aqui é para todas as bancas, tá? Sempre que eu ver algo que seja específico de uma banca, eu vou comentar com vocês. Isso aqui é para todas as bancas, é regra do português, tá bom? Agora, gente, a banca, ela trabalha muito também com a parte de análise sintática. E ela tende a tirar os fragmentos do texto. Ela tende a trabalhar com trechos maiores, mas eu preciso entender a estrutura, senão não consigo analisar as questões da minha banca, tá? Então, o que que eu preciso visualizar? O professor orientou os alunos. O verbo que nós temos aqui, ó, orientou. Quem orientou? O professor. O professor orientou. Isso aqui é o nosso sujeito. Mas ele orientou quem? Os alunos. Quem orienta, orienta alguém. Esse verbo, ele pede um complemento sem preposição. E quando ele pede um complemento sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. E esse complemento sem preposição, ele é chamado de quê? De objeto direto. Na próxima. O médico comentou que a empresa já aprovara o uso daquele medicamento. Note que agora, gente, nós temos dois verbos. Nós temos aqui o verbo comentar e nós temos aqui o verbo aprovar. Quando você tiver dois ou mais verbos, você vai focar em cada verbo. Então, eu vou focar no primeiro verbo, comentou. Quem comentou? O médico. O médico comentou. Isso aqui é o sujeito do verbo comentar. Ele comentou. Mas quem comenta, comenta alguma coisa. O médico comentou o quê? Ele comentou o quê? Que a empresa aprovara o uso daquele medicamento. Comentou o quê? Note que esse verbo pede também um complemento sem preposição. Comentou algo. Por isso, esse verbo é um verbo transitivo direto e esse complemento é um objeto direto. Agora, dentro desse objeto direto, você encontra outro verbo, você tem ali outra oração. Então, você vai analisar aqui dentro agora, que a empresa já aprovara o uso daquele medicamento. Vou focar no verbo aprovar. Quem aprovou? A empresa. Foi a empresa que aprovou. Isso aqui é o nosso sujeito. Mas ela aprovou o quê? O uso daquele medicamento. Quem aprova, aprova algo. Esse verbo também pede um complemento sem preposição. Se ele pede um complemento sem preposição, é o transitivo direto acompanhado de objeto direto. Beleza, galera? Tá claro aí? Continua, olha lá. Comprei o curso que a Grazi indicou. Agora, gente, ó, quais são os nossos verbos? Comprei e indicou. O que que eu quero que você perceba agora? Eu vou separar essas orações antes do que. Eu quero que nesse momento você olhe para a primeira oração. Qual é a primeira oração?
comprei o curso. Nesse caso, quem comprou? Eu. Mas eu comprei o quê? Eu comprei o curso. Quem compra, compra algo. Esse verbo comprar é um verbo transitivo direto e esse elemento curso é um objeto direto. Bacana? Então, eu tenho ali o curso como objeto direto. Essa separação vai ser muito importante para a gente na hora de analisar a questão. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos lá, porque essa daqui vai ser bonita. Preparados, né? Então, nós temos um texto e a banca fala o seguinte: quanto à transitividade dos verbos e a seus complementos, assinale a alternativa correta. Os verbos que compõem as atribuições do Conselho Regional são transitivos diretos. Então, você sabe que o verbo transitivo direto é aquele que pede o complemento sem uma preposição. Vamos ver no nosso texto. O CRFTO é uma autarquia federal e deve cumprir... Nem preciso olhar tudo isso, o que importa está aqui, ó. Sendo assim, são atribuições do Conselho. Quais são as atribuições? Elas estão aqui. Essas são as atribuições. Vamos ver, ó. Olha o verbo garantir. Garantir, em suas respectivas áreas de jurisdição, que a atividade farmacêutica seja exercida por profissionais legalmente habilitados. Olhei para o verbo garantir. Quem garante, garante algo. Você vai garantir o quê? Que a atividade farmacêutica seja exercida por profissionais legalmente habilitados. Você garante algo. Gente, olha ali o complemento sem preposição. É o verbo transitivo direto, é o objeto direto. Você garante algo. Na próxima. Julgar eticamente o farmacêutico que comete infração ao código de ética da profissão. Mas eu quero que você olhe aqui, ó, esse verbo julgar. Quem julga, julga alguém. Vai julgar quem? Vai julgar o farmacêutico. Você julga alguém. Gente, olha o complemento sem preposição. Você tem aqui, ó, o verbo transitivo direto. Você tem aqui, ó, o objeto direto. Agora, vamos olhar esse verbo aqui também, ó. Comete. Comete infração ao código de ética da profissão. Quem comete, comete algo. Está cometendo o quê? Infração ao código de ética da profissão. Comete algo. Olha o complemento sem preposição. Olha o verbo transitivo direto pedindo um objeto direto. Beleza? Agora, na outra, exigir que as farmácias e drogarias tenham farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Eu vou olhar aqui, ó, esse verbo exigir. Quem exige, exige algo. Vai exigir o quê? Que as farmácias e drogarias tenham farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Exige algo. Se exige algo, isso aqui é um verbo transitivo direto pedindo um objeto direto. E eu ainda tenho mais um verbo aqui, ó. Tenham. Quem vai ter? As farmácias e drogarias. Isso aqui é um sujeito. Mas que elas tenham o quê? Farmacêutico. Quem tem, tem algo. Olha ali um complemento sem preposição. Olha o verbo transitivo direto. Olha aqui o objeto direto. Na outra, promover a valorização da profissão farmacêutica por meio da capacitação, mobilização e visibilidade. Olhei para o verbo promover. Quem promove, promove algo. Ele vai promover o quê? A valorização da profissão farmacêutica. Ele promove algo. Olha o complemento sem preposição. Eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Agora,
você vai ficar com uma dúvida. Você vai falar, Grazi, em todas as frases você analisou todos os verbos. Mas na letra A, eu também não tenho esse verbo seja exercida? Sim, e nós vamos analisar esse também. Gente, quando eu digo isso aqui para você, o texto foi lido pela Grazi. O texto foi lido pela Grazi. Vamos analisar essa construção. O que foi lido? O texto. O texto é o meu sujeito. E o texto, ele sofre a ação de ser lido. Se ele sofre uma ação, você tem uma frase que aparece na voz passiva. O texto, ele sofre a ação de ser lido. Mas ele foi lido por quem? Pela Grazi. Foi a Grazi que leu o texto. Foi a Grazi que praticou a ação de ler o texto. Se a Grazi pratica a ação, esse termo é o nosso agente da passiva. E nós temos uma frase que está ali na voz passiva. E o X da questão está aí. Se você tem voz passiva, você tem verbo transitivo direto. Verbo ler. Quem lê, lê algo. Quem lê, lê algo. Mas você fala, Grazi, mas não tem objeto direto. Não, não tem. Porque quando você cria a voz passiva, a regra é o objeto direto vira sujeito. Mas o verbo continua sendo um verbo transitivo direto. Quem lê, lê algo, tá? Então, se tiver voz passiva, gente, não tem como não encontrar um verbo que seja pelo menos transitivo direto. Ele pode ser também transitivo direto e indireto, mas ele tem que ser transitivo direto. Tudo bem? Então, se tiver na voz passiva, tem que ter verbo transitivo direto. E eu quero que você veja comigo a nossa letra A. Galera, olha que legal isso. Que a atividade farmacêutica seja exercida por profissionais legalmente habilitados. O que vai ser exercido? A atividade farmacêutica. Olha o que nós encontramos aqui, ó. Isso aqui é o meu sujeito. E essa atividade farmacêutica, ela sofre a ação de ser exercida. O sujeito está sofrendo uma ação. E se o sujeito sofre uma ação, você tem aqui uma frase na voz passiva. Mas essa atividade, ela está sendo exercida por quem? Por esses profissionais. São esses profissionais que exercem essa atividade. Esse termo é o termo que pratica ação. Esse termo é o agente da passiva. Mas vamos ao que interessa. Toda voz passiva tem que trazer verbo que seja pelo menos transitivo direto. E o verbo exercer, quem exerce, exerce algo. Os profissionais exercem o quê? A atividade farmacêutica. Grazi, mas não tem objeto direto. Não, não tem. Na voz passiva, o objeto direto não vai aparecer, porque o objeto direto ele virou o nosso sujeito. Galera, isso aqui é coisa linda e aprofundadíssima, tá? Aprofundadíssima. Então, gente, os verbos que compõem as atribuições do Conselho Regional, eles são verbos transitivos diretos? São. Todos eles são verbos transitivos diretos. Muita gente cai na pegadinha porque olha aqui só para o verbo ser e acha verbo ser é verbo de ligação. Não, ali ele é auxiliar, galera, tá? Muito cuidado, alto nível nessa questão. Agora, vamos observar essas outras aqui, ó. O que nós temos nessa estrutura aqui, ó, que comete a infração ao código de ética da profissão, que tá aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pedacinho. Gente, o verbo julgar tá aqui, ó. Você julga alguém, o objeto direto tá aqui. Note que essa palavrinha aqui, ela pode ser substituída pelo elemento o qual. É o farmacêutico o qual comete infração.
Quando esse que pode ser trocado por o qual, esse que é um pronome relativo. E toda vez que você tiver um pronome relativo, essa oração aqui, ó, essa oração, ela necessariamente é uma oração subordinada adjetiva. Isso aqui não tem nada a ver com o complemento do verbo. O complemento do verbo tá ali. Vai julgar quem? O farmacêutico. A oração não é o complemento. Tudo bem? Beleza, galera. Não é o complemento. Então, isso ali é um complemento oracional? Não, não é um complemento oracional. Agora, os verbos na primeira atribuição são transitivo direto e transitivo indireto? Não. Vimos que todos são transitivos diretos. Aqui, exigir que farmácias e drogarias tenham farmacêutico. Nós já analisamos essa estrutura aqui, ó. A gente já visualizou. Quem exige, exige algo. Já vimos que o verbo é transitivo direto e que ele pede um objeto direto. Exige algo. E aí ele falou que isso aqui, ó, é objeto indireto. Não, isso é objeto direto. E, gente, só um detalhe, ó. Você exige algo, verbo transitivo direto, objeto direto. Perceba como dentro desse objeto direto você encontra um verbo. Quando você tem verbo no seu termo, esse termo está na forma o quê? Oracional. Então, eu tenho aqui um objeto direto na forma oracional. Significa que ali dentro do termo você tem um verbo. É simplesmente isso. Na outra, promover a valorização da profissão farmacêutica por meio da capacitação, mobilização e visibilidade. O verbo é transitivo direto e indireto? Já vimos que não. Nós vimos aqui, ó, quem promove, promove algo. É verbo transitivo direto, é objeto direto. Grazi, mas eu travei nisso aqui, ó, por meio da capacitação, mobilização e visibilidade. Por meio de. É o mecanismo que você vai utilizar para fazer alguma coisa. Você tem uma ideia de que existe um meio sendo utilizado. E quando você trabalha com essa ideia de meio, esse termo é apenas um adjunto adverbial de meio. Nós vamos revisar o conteúdo por meio da resolução de questões. É o mecanismo que nós vamos utilizar. Por meio de é para introduzir adjunto adverbial de meio. Tudo bem? Bacana? Questão altíssimo nível, né, galera? Resposta é a nossa letra A. E é o que eu falo para vocês. A banca IADES vai pegar pesado? Vai. Vai pegar pesado, não tem jeito. E nós temos essa questão aqui que é bem interessante. Eles gostam dessa parte de análise sintática, tá? Então nós temos, beleza, galera, deu para entender? É, o pessoal falando, ó, uma questão abordando vários assuntos aprofundados. Perfeito, é isso. É isso que a banca IADES faz. Vamos lá. Bem, assinale a alternativa em que o termo em destaque exerce a mesma função sintática que o trecho sublinhado em a influência mundial, a partir da experiência norte-americana, mostra que, desde o final do século XIX, a administração pública era compreendida a partir da tradição científica como um espaço de execução pelo executivo das políticas públicas definidas pela esfera política. O que esse termo em destaque é, galera? Tá vendo que ela coloca muitas palavras para te atrapalhar? Mas vamos focar no que interessa. Olha aqui para esse verbo mostrar. Quem mostra? A influência mundial, ó. A influência mundial mostra. Ela mostra. Mas quem mostra, mostra algo. Ela mostra o quê? Que
A administração pública era compreendida, blá, 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 blá. Quem mostra, mostra algo. Olha o complemento sem preposição, gente. Olha o verbo transitivo direto. Ela mostra isso aqui, ó. Esse blocão é o objeto direto do verbo mostrar. Mostra algo. Deu para perceber? Bacana. Então vamos lá. Nossa, não. Banca IADES é igual a CESP? Não, não vejo essa semelhança, não. Nós temos então, esse termo é um objeto direto. E aí ele quer a opção em que você encontra a mesma função. Letra A. Nesse momento, o foco era preparar os servidores. O que era o foco? O foco era. Isso aqui é o nosso quê? É o nosso sujeito. Agora, gente, até chamando a atenção aqui para a pergunta da Sabrina, né? Olha lá. Aí ela ouviu que a banca IADES é parecida com o CESP. O que que acontece? Houve um concurso específico, que foi o concurso do Instituto Rio Branco, que a banca IADES fez. E aí ela, nessa prova específica, seguiu o padrão de certo e errado, tá? Mas a banca IADES, ela tem algumas particularidades. E ela não se aproxima da banca CESP, tá? Vamos lá. O que que nós temos aqui? Letra B. Nesse caso, a burocracia deveria atuar de forma apolítica ou imparcial. O verbo que nós temos aqui, ó, é deveria atuar. Quem deveria atuar? A burocracia. Isso aqui é o nosso sujeito. Ela deveria atuar. Esse verbo nem pede complemento. Aquela mulher atua. Se o verbo não pede complemento, ele é um verbo intransitivo. Não tem nem objeto ali, gente. Agora, de forma apolítica ou imparcial, baseada na profissionalização, é o modo como ela vai atuar. Ela vai atuar cautelosamente, ela vai atuar de um modo perspicaz, ela vai atuar de uma forma política. É o modo como ela vai atuar. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo, nada tem a ver com objeto direto. Na próxima, no Brasil, isso, há outras provas da IAD de certo e errado? Sim, mas tem o padrão do CESP? Não, tá? Não é a mesma forma de cobrar, não é o mesmo conteúdo cobrado. O único que se aproxima do conteúdo cobrado é a prova do Instituto Rio Branco, tá bom? Bem, letra C. No Brasil, a criação de espaços de participação da sociedade civil na esfera pública ocorre, ó, de novo aquele termo, ó, por meio de audiências públicas e conselhos públicos, entre outros, por meio de. É o mecanismo que eu estou utilizando, é o meio que eu estou utilizando. Isso é um adjunto adverbial de meio. Beleza? Vamos lá, na próxima. E os servidores públicos eram preparados para executar as seguintes atividades meio. Nesse caso, ó, verbo executar. Quem executa, executa algo. Vai executar o quê? As seguintes atividades meio. Executar algo. Complemento sem preposição. É verbo transitivo direto, é objeto direto. Tá, mas quais são essas atividades meio? Orçamento, gestão de pessoas e organização. Eu estou enumerando quais são essas atividades meio. E quando você faz uma enumeração esclarecendo um termo anterior, você tem um aposto. Isso é um aposto que nós chamamos de aposto enumerativo. Então eu digo, existem atividades meio e eu apresento para você quais são elas. Eu esclareci o termo anterior, é um aposto. Se você encontra dois ou mais elementos, você tem a enumeração, você chama esse aposto de aposto enumerativo. Agora, aqui, ó, para executar. Quem executa, executa algo. Olha o complemento sem preposição. Eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto. Eu tenho aqui objeto direto. Tudo bem? Então, resposta
é a nossa letra o quê? A nossa letra E. Beleza? Tranquilo, galera? Gente, ó, foque no termo que está em destaque. Aqui a banca destacou esse pedacinho, que é o aposto. Aqui a banca destacou esse pedacinho, que é o objeto direto. Legal, Tati? Bacana, gente. Questões grandes. Olha o tamanho do nosso material. Tudo claro? Dá um ok aí no chat para mim. Agora temos algo bonito, algo muito legal. Isso apareceu até recentemente em uma prova da IBAN e o pessoal errou muito essa questão. Mas vamos lá. Vamos ver se vocês caíram na pegadinha ou não. Quem fez as questões antes, fala para mim, o que que vocês marcaram nessa 4? Então, olha só. O que que nós temos aqui de importante? Ó, foca aqui, galera. É essencial que você se posicione. Quais são os nossos verbos aqui? É e posicione. Eu vou separar essas orações antes dessa palavra aqui. E eu vou tentar substituir essa oração pelo isso. É essencial que você se posicione, é essencial isso. Quando você consegue trocar a oração pelo isso, você tem aqui uma oração subordinada substantiva. E você tem uma oração anterior. E essa oração anterior, ela começa pelo verbo ser, que é o verbo de ligação. Quando você tem uma oração começando pelo verbo de ligação, normalmente falta o sujeito ali na frente. Então eu vou procurar o sujeito desse é. O que é essencial? Que você se posicione. É isso que é essencial. Essa oração, ela está funcionando como sujeito. E quando essa oração funciona como sujeito, ela é classificada como uma oração subjetiva. Mas o que eu quero que você visualize agora, se você tem o verbo ser lá na frente, que é o verbo de ligação, falta o sujeito. Isso é essencial. E a oração está aqui desempenhando a função de sujeito. O que acontece? Muito, muito cuidado com esse raciocínio. É válido falar que livros indica. Gente, nesse caso, nós temos 3 verbos. É, falar e indica. Se você tem ali 3 verbos, você tem ali 3 orações. E aí o candidato erra porque não olha a oração que a banca está destacando e cai na pegadinha. Então, nesse caso, ó, é válido. É verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Então, eu tenho aqui, ó, é válido falar que livros indica. Eu consigo fazer é válido isso. É válido isso. Se você consegue trocar essa oração pelo isso, ela é uma oração subordinada substantiva. É válido isso. E qual vai ser a função dessa oração? A anterior não está começando no verbo ser, que é o verbo de ligação? Eu vou procurar o sujeito dele. O que é válido? Falar. Falar é válido. Isso é válido. É essa oração aqui que funciona como sujeito. É essa oração aqui que é a subjetiva. É válido falar. Falar é válido. Mas eu quero agora que você olhe só a última oração. Eu quero que você olhe só a última oração. É válido falar. Quem fala, fala algo. Você vai falar o quê? Que livros indica? Quem fala, fala algo. O verbo falar é transitivo direto. Você vai falar
Isso. Você tem aqui outra oração subordinada substantiva. Só que agora essa oração, ela está funcionando como o quê? Como objeto direto. Quem fala, fala algo. Por isso, essa oração, ela funciona como uma objetiva direta. Gente, cuidado com isso. A galera cai na pegadinha direto. Direto, tá? Então tem que ter muito cuidado. Nessa questão 4, eu tô vendo que o pessoal tá muito dividido, ouso dizer 50% marcando letra A e 50% marcando letra D, porque está caindo exatamente nessa pegadinha. Deu para entender, galera? Então, qual é a grande maldade, né? Olha a grande maldade na nossa questão. A estrutura é essa daqui, ó. É esse pedacinho aqui que a banca vai cobrar. Aí ele faz assim, ó. É importante também lembrar que o acesso ao sistema pode ser realizado a qualquer hora e momento. Gente, são 3 estruturas verbais ali. É, lembrar e pode ser realizado. Então eu tenho aqui, ó, a primeira oração, é importante. Segunda oração, também lembrar. Terceira oração, que o acesso ao sistema pode ser realizado. Você vai olhar só a 1 e a 2. Olha a 1 e a 2 comigo. É importante também lembrar. É importante isso. É a oração subordinada substantiva. A outra, ó, começou no verbo ser, que é o verbo de ligação. Vamos procurar o sujeito dela. O que é importante? Lembrar. Lembrar é importante. Essa segunda oração, gente, ela está funcionando como sujeito. Lembrar é importante. Essa é o sujeito. Essa é a subjetiva. Só que a banca não quer essa. A banca está pedindo a classificação da última. Ela quer essa oração aqui. Quando eu olho para o verbo lembrar, é importante você lembrar. Quem lembra, lembra algo. Isso está completando o verbo sem preposição. Você lembra algo. E se você completa o verbo sem preposição, esse verbo é transitivo direto e essa oração está funcionando como objeto direto. Se você fosse classificar tudo, você vai lembrar isso. Você tem aqui uma oração subordinada substantiva que funciona como objeto direto do verbo lembrar. Por que que muita gente cai nessa pegadinha? Porque vê o verbo ser lá na frente e acaba achando que é o sujeito no automático. Cuidado! Depende da oração que ele cobra. Ele pediu só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço tá completando lembrar. Quem lembra, lembra algo. Tudo bem? Bacana. Galera, se tiver embaçado, passa o dedo ou o mouse na frente da tela e ajusta aí na engrenagem de acordo com a sua internet, tá bom? Então, por isso que a resposta, galera, foi a nossa letra o quê? Foi a nossa letra B. As questões são mais difíceis mesmo. Deu para entender? Dá aquele feedback. Questão peçonhenta. Vambora, galera. Bem, eu trouxe mais algumas para a gente visualizar isso. A banca é danada, né? Então, olha aqui o que que nós temos, ó. Essa aqui é bem legal também. Eu sei que você estuda. O nosso verbo tá aqui, ó. Sei. Tá aqui, estuda. Eu vou substituir essa oração. Eu sei que você estuda, eu sei isso. Se você consegue substituir a oração pelo isso, você tem a oração subordinada substantiva. Agora,
Qual é a função? O pessoal acertando aí, ó. Eu sei. Quem sabe, sabe algo. Tá completando o verbo sem preposição. O verbo é transitivo direto. Eu tenho aqui um objeto direto. Eu tenho a oração funcionando como objetiva direta. Eu sei isso. Agora, olha essa outra aqui como é legal, galera. A Grazi mostrou ser essencial dominar análise sintática para a banca IADES. Gente, é importante mesmo, tá? Então, nós temos aqui, ó, a primeira oração. A Grazi mostrou. Nós temos a segunda oração. Ser essencial. E nós temos a terceira oração. Dominar análise sintática. Gente, não dá para analisar todas elas. Vai de duas em duas. Eu vou olhar a 1 e a 2, ó. Vamos olhar a oração 1 e a oração 2. A Grazi mostrou ser essencial. A Grazi mostrou isso. Deu para trocar a oração pelo isso? Eu tenho aqui a oração subordinada substantiva. Qual é a função dela? Olha o anterior. Quem mostrou? A Grazi. A Grazi mostrou. Sujeito. Mas quem mostra, mostra algo. Ela mostrou o quê? Ser essencial. Pediu um complemento sem preposição. É verbo transitivo direto, é objeto direto. Então, essa daqui, ó, é um objeto direto. Bacana? Dá aquele ok no chat para mim, para eu saber que você entendeu. Legal? Agora eu quero analisar a última. Eu quero analisar a última oração, ó. Eu quero analisar esse pedacinho aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou olhar a oração 2 e a oração 3, ó. Porque eu tô dizendo, é essencial dominar a análise sintática. É essencial isso. É essencial isso. Opa, outra oração subordinada substantiva aqui, galera. Só que essa daqui, tá vendo? Ó, tem o verbo ser lá na frente. É essencial dominar a análise sintática. O verbo ser é o verbo de ligação. Vamos procurar o sujeito desse verbo ser? O que é essencial? Dominar a análise sintática. Dominar a análise sintática é essencial. Isso é essencial. Essa oração está desempenhando a função de quê, galera? Sujeito. Isso é essencial. É o sujeito da oração 2. Se ela é o sujeito, essa oração é uma o quê? Subjetiva. Exatamente, Alberto. Bem, então vamos a essa análise aqui. Olha essa questão que foi cobrada na prova da Polícia Científica de Goiás, galera. A maldade começa. A banca é maldosa. Por meio de análise em fios de cabelo, cientistas já provaram ser possível, eles provaram que é possível determinar o gênero do doador, a raça, características do tipo de cabelo. Gente, são 3 verbos. Eles provaram, é possível e alguém vai determinar alguma coisa. Eu vou analisar todas só de curiosidade, tá? Mas olha lá, ó, provaram. Quem provou? Os cientistas. Eles provaram. Isso aqui é o sujeito. Nós temos aqui, eu vou até isolar as orações para não confundir. A primeira oração tá aqui, ó. Eles provaram. A segunda oração tá aqui, ó. Ser possível. A terceira oração tá aqui, determinar alguma coisa. Tudo bem? Então, os cientistas provaram ser possível. Os cientistas provaram isso. Essa daqui é uma oração subordinada, substantiva,
que está aqui completando o verbo provar. Quem prova, prova algo. Os cientistas provaram o quê? Eles provaram isso. Esse verbo é transitivo direto. Isso aqui é o objeto direto. Eles provaram ser possível. Então, essa oração aqui é uma objetiva direta. Mas não foi essa que ele pediu para você analisar. Não foi essa que ele pediu para você analisar. Ele pediu para você analisar a última. E para você analisar a última, você tem que olhar a relação da segunda com a terceira. Foca na segunda e na terceira. É possível determinar alguma coisa. É possível isso. Deu para trocar, deu para trocar pelo isso é uma oração subordinada substantiva. Olha aqui, gente, nessa anterior, olha o verbo ser lá na frente, olha o verbo de ligação. É possível isso. O que é possível? Determinar alguma coisa. Isso é possível. Essa oração está funcionando como o quê? Como sujeito. Se ela funciona como sujeito, ela é uma o quê? Subjetiva. Tá? Então, muito cuidado, esse verbo ser, ele pode ser o seu aliado, mas desde que você faça a separação correta, tá? Cuidado aí, tem que observar, a oração está ligada a qual, tá? Isso é possível, essa oração funciona como sujeito. Agora, gente, ó, na outra, além de extrair o DNA, saber, agora esse pedacinho aqui, ó, você quer saber se o doador é o usuário de substâncias entorpecentes. Você quer saber isso. É outra oração subordinada substantiva. E qual é a função? Ó, quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo direto. Isso aqui é o objeto direto, saber isso. Tá completando o verbo sem preposição. Então, galera, o que que nós temos aqui, ó? Essa oração aqui, ela tá funcionando como o quê? Como sujeito. Essa oração aqui tá funcionando como o quê? Objeto direto. Né? Então, o pessoal falando, ó, sujeito, objeto direto, que banca danada, danada mesmo, né? Esse é o padrão da nossa banca mesmo, galera. Tudo bem? Bora! Bora para a próxima. Aqui muita gente marca a letra C. Muita gente marca a letra C. Que legal, que notícia maravilhosa. Fez o TRF3 ontem, acertou 9 de 10. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Maria, pelo resultado incrível. Galera, tudo tranquilo aí? Tranquilo, tranquilo não tá, né? É eita atrás de eita. Mas é isso. A gente treina pesado para que na prova você faça tudo com muita facilidade, né? É isso. Galera, agora uma questão de crase. Crase é um assunto também, tá? Que é muito cobrado pela banca IADES, mas ela cobra de uma maneira mais suave. Então vamos visualizar. Referia-se a algumas. Gente, meu aluno não pode ter dúvida nisso nunca. Não importa o que está depois. Até ontem coloquei uma questão dessa lá no Instagram. Nossa, foi uma polêmica danada. Não importa o que está depois. Se você tem um A no singular, seguido de uma palavra no plural, nunca haverá crase. Crase nunca, não tem exceção. Não temos exceção. Singular com plural nunca. Não existe artigo ali na frente. Gente, esse A é uma preposição. Eu coloquei alguma coisa nesse sentido no Instagram, eu fiz assim, referia-se a nossas, não lembro o que que era, nossas escolhas, alguma coisa nesse sentido. E aí estava o A no singular, seguido de palavra no plural. Singular com plural nunca. Ah, Grazi, mas não é pronome possessivo, mas é plural. Singular com plural, crase nem a pau. Galera, não existe crase nessa estrutura, nunca.
tá? Nunca, nunca, nunca. Vambora. O que que nós temos aqui? Ficaram cara a cara. Então, nós temos aqui, ó, cara a cara, frente a frente, gol a gol. Quando você tem a expressão formada por palavras repetidas, você não usa a crase, tá? Palavras repetidas, você não usa a crase. Bacana, legal? Na outra, referia-se a ela. Gente, ela é um pronome pessoal. Quando você usa esses elementos, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas, eles são pronomes pessoais. Na frente deles, você nunca vai usar crase. Então, o a na frente do ela nunca terá crase. E na outra, eu estudo à noite. Eu estudo quando? À noite. À noite traz uma ideia de tempo. Sempre muito cuidado com as ideias de tempo, modo e lugar. Quando você encontra esses valores, você tem locuções adverbiais. Esse à noite é o momento em que eu estudo. Isso traz uma ideia de tempo, isso é uma locução adverbial de tempo. E sempre que você encontrar uma locução, você não vai trabalhar com regra geral. Sempre que você tiver uma locução, você só vai olhar se essa locução é feminina. Nas locuções femininas, a crase é obrigatória. Então, noite não é o noite, é a noite. É uma palavra feminina. Nas locuções femininas, a crase é obrigatória. Tem que usar. Tudo bem? Tranquilo? Bora! Então, o que que nós temos aqui? Temos um texto e a banca pediu. De acordo com as questões morfossintáticas do texto e com as regras para o uso do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta. Parabéns, Eduarda, pelo desempenho maravilhoso. O que que nós temos aqui? A construção, auxiliar o trabalho. Gente, quem auxilia, auxilia algo. Mas isso não interessa. Poderia ser substituída pela redação. Eu posso trocar por isso aqui? Prestar auxílio a certas. Gente, não perde tempo. É singular com plural. Singular com plural, crase nem a pau. Nunca, sem exceção. Não pode usar crase nessa situação. Na letra B, o termo sublinhado nesse trecho, a pessoa precisa lidar. Quem precisa lidar? É a pessoa. É a pessoa que precisa lidar. Ela precisa lidar. Isso é o nosso sujeito. Sujeito não tem preposição. Sujeito não tem crase. Então, aqui é sujeito. Eu posso escrever a pessoa? Impossível. Sujeito não tem preposição. Sujeito não tem crase. Tá bom? Bacana? Legal, gente. Já tiro as dúvidas de vocês. Logo após o verbo lidar, estaria correto o emprego da construção dia a dia? Dia a dia é expressão formada por palavras repetidas. Não pode utilizar. Na outra, o autor não poderia empregar a construção a ele. Ele não pode empregar isso aqui no lugar de a ele. Sim, ele não pode usar. Se eu tenho o ele é pronome. Na frente do ele, nunca vai haver crase. Então, ele não pode empregar isso. Sim, ele não pode empregar. Por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra D. A Grazi, a palavra certas é um pronome? Sim, é um pronome indefinido, tá? Mas viu singular com plural, nem perde tempo. Singular com plural não tem, tá? Beleza? Bora aí.
Ah, Claudinha, a gente estuda durante as aulas, não estuda isoladamente, tá? Só segue lá o ritmo, porque o que a banca cobra é concordância, regência, crase, a gente faz essas questões junto com os assuntos associados, tá bom? Bem, a locução adverbial às vezes. Gente, quando você emprega essa expressão às vezes, sinônima de vez em quando, às vezes eu estudo, de vez em quando eu estudo, às vezes eu viajo, de vez em quando eu viajo, isso é um tempo. Se isso é um tempo, isso é uma locução adverbial, é uma locução adverbial de tempo. E a palavra vez não é o vez, é a vez, é feminina. E nas locuções femininas, a crase é obrigatória. Então, para usar o às vezes, ele teria que usar com crase. Beleza? Então, não pode sem o acento, teria que ser com acento. Por isso, essa opção está errada. E aí, galera, tranquilo? Fala comigo. E, gente, eu vou até fazer um pedido a vocês. Muitos alunos acabam acompanhando as nossas aulas e nem sabem que podem me ajudar nesse sentido. Galera que conseguiu, cara, conseguiu um bom desempenho em prova, dá um feedback pra gente lá no nosso site, né? Lá no nosso site, você tem essa opção aqui. Deixa eu ver se eu consigo estender aqui para ele aparecer. Você tem essa opção aqui, depoimentos, tá? Então, quem quiser, puder me mandar lá qual foi o desempenho de vocês, coloca lá para mim no site. É só entrar aqui e colocar, tá bom? Bem, de volta. Agora, temos algumas questões mais suaves, tá? O que que nós temos aqui? A música começou quando a noiva entrou. Quais são os verbos que nós temos aqui? Começou e entrou. Qual é a primeira oração? A música começou. Qual é a segunda oração? Quando a noiva entrou. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E essa oração, ela está trazendo uma ideia de que a música começou quando? Quando a noiva entrou. Quando é tempo. E essa oração que traz ideia de tempo é chamada de oração subordinada adverbial. Ela é uma adverbial temporal. Em relação a outra, gente, que você vai chamar de oração principal. E você precisa saber o seguinte: existe uma ordem direta que é oração principal na frente e oração subordinada adverbial depois. Essa é a ordem natural, essa é a ordem direta. Então, nessa primeira construção, essa oração subordinada adverbial, ela está aqui, ela está no lugar dela. E quando ela está no lugar dela, você pode colocar uma vírgula aqui, mas essa vírgula, ela é facultativa. Oração adverbial no lugar, a vírgula é facultativa. Agora, a oração subordinada adverbial, ela pode ser jogada por início da construção ou para o meio da construção. Eu vou pegar essa oração e vou jogar aqui, ó. A música, quando a noiva entrou, começou. Eu vou pegar essa oração e vou colocar lá na frente. Quando a noiva entrou, a música começou. Note que você tem aqui a oração subordinada adverbial. Mas eu falei para você que o lugar dessa oração subordinada adverbial é lá no final. Se essa oração está aqui no meio, ela está deslocada. O lugar dessa oração é lá no final. Se ela está lá na frente, ela está deslocada. E quando a oração está deslocada, a vírgula é obrigatória. Oração deslocada,
vírgula obrigatória. Se eu coloco no meio, é entre vírgulas. Se eu coloco lá na frente, uma vírgula só. Beleza, galera? Tranquilo? Entendido? Legal. Vamos lá, vamos lá. Questão 7. O que nós precisamos visualizar? A banca vai destacar duas estruturas. Ela fala o seguinte: acerca do terceiro e do quarto períodos do texto, quanto ao emprego das vírgulas, assinale a alternativa correta. Então, aqui, gente, ó, da letra maiúscula até o seu ponto é o seu período. Temos aqui o primeiro período. Da letra maiúscula até o ponto, você tem o seu período, é o segundo período. Da letra maiúscula até o ponto, você tem o seu período. Da letra maiúscula até o ponto, você tem o seu período. Então, eu tenho aqui o terceiro período, eu tenho aqui o quarto período. A banca pediu para você olhar para o terceiro e para o quarto. Vamos visualizar o que nós temos. Ao efetuar uma denúncia no CRF-TO, é gerado um número de protocolo imediatamente ou disponibilizado em até 48 horas. Ao efetuar uma denúncia, é gerada alguma coisa. Ao tem que guardar. Ao é sinônimo do quando. Ao entrar, quando entrou. Ao efetuar, quando efetuou. Oração que traz ideia de tempo é oração subordinada adverbial temporal. Ao, sinônimo do quando, é para a ideia de tempo. É oração subordinada adverbial temporal. O que eu falei para vocês? Qual é o lugar da oração adverbial? Lá no final. É gerado um número de protocolo imediatamente ou disponibilizado em até 48 horas ao efetuar uma denúncia no CRF-TO. Se essa oração está lá na frente, ela está deslocada. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Oração deslocada, vírgula, obrigatória, tá? Roxa, já te dou um auxílio aí. Agora, nesse outro pedaço, ó, para a denúncia ser apurada, é necessário reunir a maior quantidade de informações. Eu preciso dessas informações para apurar essa denúncia. Eu preciso para isso. Gente, para com muita frequência é sinônimo de a fim de. Você está aqui para resolver questões. Você está aqui com esse objetivo, com essa finalidade. Gente, oração que traz ideia de finalidade é a oração subordinada adverbial. Ela é uma adverbial o quê? Final, gente. Toda oração que traz ideia de finalidade é uma oração subordinada adverbial final. E o que eu falei para você? Qual é o lugar da oração adverbial? Lá no final. Se essa oração está aqui no início, é porque essa oração está deslocada. E quando a oração está deslocada, a vírgula é o quê? Obrigatória. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Beleza? Então, eu vou dizer que é obrigatória essa pontuação nas duas ocorrências, em razão do emprego de adjuntos adverbiais. Não, são orações adverbiais. É opcional? Não, não tem nada de opcional. Seria incorreto utilizar essa pontuação se os trechos que antecipam as vírgulas
fosse deslocados para o final de cada um dos períodos, se você colocar lá no final, o que eu falei para você? Quando a oração está no final, a vírgula é facultativa. Então pode usar? Pode. É facultativa. E aqui ele está dizendo que seria incorreto. Não! As vírgulas são facultativas. É obrigatório o emprego dessa pontuação por serem orações adverbiais deslocadas para o início dos respectivos períodos. Oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória. Não existe nada de vírgula opcional aí. E aí, galera? Tudo bem ou não? Olha, gente, alguns estão perguntando, né? Ah, vai fazer... Depende se o edital tá liberado, se o edital não tá liberado. Para quem tem mais tempo e quer a preparação completa é o que nós fazemos no Português Total. Você tem a preparação com todas as aulas encadeadas para você dominar o conteúdo independentemente da banca, tá? Mas depende do tempo de que você dispõe para estudar até a sua prova, tá bom? Bora! Agora, a banca deu uma aliviada. Ela deu uma aliviada. Ele conhecia as regras, mas não as cumpriu. Gente, se alguém conhece uma regra, qual é a expectativa? Que essa pessoa cumpra. Se ela não cumpriu, é uma relação de oposição. Tudo bem? E quando você trabalha com essa relação de oposição, quando você usa esses conectores, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, você trabalha com os conectores que trazem um valor adversativo. Eu estou criando ali um contraste, uma quebra de expectativa. Eu tenho o meu conector adversativo. E quando eu trabalho com esse conector adversativo, eu uso uma pontuação aqui para separar as minhas duas orações. Eu posso usar a vírgula, eu poderia usar sem problemas o ponto e vírgula, mas eu uso a pontuação ali na frente. Agora, um detalhe. Ele conhecia as regras, não as cumpriu, porém. Eu tenho aqui, ó, a primeira oração. Ele conhecia as regras. Eu tenho a segunda. Não as cumpriu, porém. Gente, perceba que esse porém é um conector adversativo. O lugar natural do conector é aqui no início da oração de que ele faz parte. Ele conhecia as regras, porém não as cumpriu. Quando esse conector é deslocado, quando ele não está no início da oração de que ele faz parte, você tem uma conjunção deslocada. E quando a conjunção está deslocada, a vírgula ela é obrigatória para marcar esse deslocamento. Tá? É obrigatória para marcar esse deslocamento. Tudo bem, gente? Tranquilo? Josi, eu já coloco o site aí para vocês, tá bom? É só entrar no site grazielacabral.com.br. Mas eu pego aqui e coloco o link para vocês. Tá no descritivo também, tá? Todas as nossas turmas, elas ficam lá no nosso site. Galera, dá um feedback. Tá claro aí? Tudo bem? Ó, coloquei o site aqui. Show, show, show. Dúvida, galera? Então, na nossa questão, olha o que a banca fez. O conselho, no entanto, tem barrado alguns diplomas. Gente, o que nós visualizamos aqui, ó? Esse conector, no entanto, que é um conector adversativo.
Tudo bem? Então, qual é o lugar natural do conector adversativo? É lá no início. No entanto, o conselho tem barrado alguns diplomas. Se esse conector está aqui no meio, ele está como um conector deslocado. E quando você tem conector deslocado, o emprego das vírgulas é obrigatório. Tem que colocar isso entre vírgulas. Então, a banca fala, o emprego das vírgulas é obrigatório, mas tem que colocar as duas, gente. Não tem jeito, ó, tem que colocar as duas, tem que ficar entre vírgulas. É obrigatório apenas na primeira? Não. É opcional? Não. É obrigatório porque a conjunção está deslocada para o meio da primeira oração do período. É isso. Houve o deslocamento. Agora, esse deslocamento não tem que ser só aqui para o meio, não. Você pode jogar para o meio, você pode jogar para o final, não tem problema. E aí, na outra opção, seria incorreto se a conjunção fosse deslocada para o final? Não. Ela pode ser deslocada para o meio ou para o final, não faz diferença. Está correto, também está correto, antes, no entanto, desde que a conjunção seja escrita com inicial maiúscula. Não tem como colocar com inicial maiúscula ali, gente. Está no meio da estrutura. Não tem como. Legal, galera. Então, a resposta é a letra C. Coisa linda, né? Mas vamos lá. A próxima agora é bem fácil, tá? Presta atenção aqui. Você conhece as regras, logo as cumprirá. Gente, o logo é uma conjunção conclusiva. E, gente, eu vou até comentar com vocês, vi esse logo aqui, eu me lembrei de uma coisa, vi a posição do pronome ali, a cabeça já vai, né? Outro dia alguém comentou aqui no YouTube mesmo, né? Ah, mas eu aprendi que palavras invariáveis são elementos atrativos. Mentira, hein? Mentira, não guarda assim não. Cuidado com esses macetes que induzem você ao erro. Quando você trabalha com algumas conjunções, conjunções coordenativas, você trabalha com caso facultativo, hein? Então, cuidado com alguns macetes que jogam o candidato lá para baixo, porque cai na pegadinha da banca, hein? Só para chamar atenção disso. Nem todas as palavras invariáveis são elementos atrativos. Depende, tá? Sempre depende. Cara, eu fico assim, eu fico às vezes, porque são macetes, gente, que podem te deixar fora de um concurso, a perder uma questão por causa disso. Tem que ter muito cuidado. Tem que usar macete? Tem. Tem que usar mnemônico? Tem. Mas tem que usar aquilo que efetivamente funciona. Aquilo que você entende efetivamente. Senão você erra a questão de bobeira. Bem, mas o que interessa aqui para essa questão? O logo é uma conjunção conclusiva. Quando você usa conjunções como logo, portanto, então, são conjunções conclusivas. Na outra, ele veio aqui e organizou tudo. Moleza. O e trabalha com a ideia do mais. Aconteceu uma coisa e outra. Uma coisa mais a outra. É a ideia de soma. Com essa ideia de soma, você tem simplesmente uma ideia de quê? De adição. Exatamente, Alberto. Preposição é palavra invariável e não é elemento atrativo. Perfeito, né? Tem que ter muito cuidado, tá? Vamos lá. Agora, Grazi, a conjunção adversativa só é deslocada se ela estiver deslocada, não necessariamente para depois do verbo, tá? Se ela estiver deslocada, tá vendo que o verbo tá aqui, ó. O verbo tá aqui. Ela foi deslocada para o meio. O lugar da conjunção é no início. Se a conjunção está no meio ou no final, ela está deslocada. Ah, Grazi, eu poderia ter colocado a conjunção aqui? O conselho tem barrado, no entanto, alguns diplomas? Sim, não tem problema, tá? Se estiver deslocada, tem que aparecer entre vírgulas. Bacana? Bora! A última. Não, não é a última, não. É a última. Olha lá o que, que nós temos. Assinale a alternativa que apresenta o sentido lógico das conjunções sublinhadas. Galera, a segunda é essa daqui.
Portanto, não existe outro valor. Portanto, é conclusivo. Não existe outro valor. Você está se dedicando, portanto, vai alcançar o seu objetivo. Portanto, é conclusivo. Então, o principal objetivo da nova ferramenta é otimizar os processos da instituição e prestar um melhor atendimento ao público. Você vai otimizar e prestar. Você vai fazer as duas coisas. Se você vai fazer as duas coisas, você tem aqui uma ideia de quê? Uma ideia de adição. Então, resposta é a letra o quê? É a letra A. Beleza, Tati? Isso mesmo. Fala para mim. Vou virar aqui. A última, agora sim, a última. Gente, dá aquele retorno. O que vocês acharam da banca? Dá esse retorno aí pra mim. Ela é trabalhosa, né? Bem pesadinha. Agora, essa daqui, gente, que envolve crase e regência. O que você precisa visualizar? A audiência, isso é uma palavra feminina. E quando você tem uma palavra feminina, você tem aqui na frente um artigo. A audiência. Tem palavra feminina, tem artigo. E aí você vai olhar para regência. Você vai olhar se o contexto pede preposição. Olha o verbo realizar. Quem realiza, realiza algo. Não pediu preposição. Se ele não pede preposição, não tem crase. Você realiza algo. Verbo executar. Quem executa, executa algo. Se o contexto não pede preposição, não existe crase. Isso eu também coloquei outro dia aí numa pegadinha do Instagram. Nossa, o pessoal ficou doido. Se o contexto não pede preposição, não existe crase. Agora, gente, o juiz procedeu à audiência. Sempre que você usar o verbo proceder, no sentido de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, esse verbo é transitivo e indireto. Ele pede a preposição a. Você vai dizer, o juiz procedeu ao inquérito. O juiz procedeu ao julgamento. Você tem que colocar a preposição a. Então, aqui, o verbo proceder. Quem procede, procede a. Pediu a preposição, eu preciso juntar os dois, eu tenho que colocar a crase. A crase é obrigatória. Beleza? Agora, o que nós temos aqui? Agora a Isma perguntando, professora, essa banca nem se compara com a IDECAM. A IDECAM é pesada, hein? Eu acho a IDECAM, as questões são menores, mas elas ainda são mais maldosas. São mais maldosas do que da Banquiades. Vamos lá, o que nós temos aqui então? A Polícia Científica do Estado de Goiás realizou a perícia. Então, realizou a perícia. A perícia é palavra feminina? Se é palavra feminina, eu tenho aqui o artigo. Mas, gente, o verbo realizar, quem realiza, realiza algo. Não pede preposição, não tem crase. Ele queria manter a correção e também o sentido. Se aqui eu estou dizendo que ele realizou a perícia, eu não quero dizer que ele implantou. E eu não quero dizer que é a uma. O valor ali é específico. Não significa preceder. Preceder é vir antes. Não serve. É o proceder. Proceder no sentido de realizar. Quem procede, procede a. Pediu a preposição, eu juntei com o artigo, usei a crase. Então, por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra B de bola. Bacana!